Então, Mateus capítulo 4, do verso 1 e 2, diz a palavra do Senhor: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu queria que você lesse comigo na versão que você está aí mesmo, não tem problema, esse versículo 1. Vamos lá? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mais uma vez. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que levou Jesus para o deserto? Grava isso no teu coração. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Amém? Pode sentar-se, irmãos. O tema da mensagem de hoje é vencendo o tempo de deserto. Antes de me aprofundar no texto que nós acabamos de ler, eu quero fazer algumas reflexões e iniciar falando a respeito do deserto, porque o deserto ele apresenta algumas características muito peculiares, muito singulares. E a primeira característica que eu quero trazer para nós pensarmos aqui um pouco é que o deserto ele é um local de terra árida. O deserto ele é composto por areia. E por ser assim, o fenômeno da vida é extremamente complicado. Se você pegar um punhado de semente de feijão e você jogar no deserto, vai nascer o quê? Nada. Porque no deserto você não encontra naquele solo nutrientes para que a semente possa germinar. Você não encontra no deserto água para que a semente possa nascer. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Se você pegar um punhado de milho e jogar no deserto, o que vai nascer? Nada. Porque nesse local o fenômeno da vida ele é extremamente complicado, porque no deserto recursos como água, alimento são escassos. O deserto ele é uma terra de extremos. Um exemplo disso é a mudança brusca de temperatura que nós encontramos no deserto durante o dia, 50 graus até 60 graus no sol, um calor terrível. Mas à noite, de repente, você baixa de 0 graus, menos 10 graus. Então, é uma região onde os extremos, eles são notórios, é palpável. E tanto que é verdade que os povos, principalmente naquela época, hoje a tecnologia já está querendo construir até cidades no deserto, mas com o avanço da tecnologia, mas naquela época, antigamente, as pessoas que se declaravam que moravam no deserto, na verdade elas não moravam no centro do deserto, elas moravam na periferia do deserto, porque não havia condições, poucos animais se adaptaram para viver num local como esse. Talvez está pensando assim, tá pastor, mas por que você está falando isso? Porque eu quero que você raciocine comigo e você pense comigo na seguinte questão, que foi para um lugar
como este que o Espírito Santo levou Jesus. Porque foi isso que nós lemos no texto, versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. É o Espírito de Deus que conduz Jesus após o batismo para um local como esse. E ele é levado para este lugar com um propósito muito claro, muito específico, que é a continuação do versículo que diz assim: para ser tentado pelo diabo. Então, o próprio Deus, o Espírito de Deus, conduz Jesus para o deserto, um lugar de escassez, um lugar de solidão, um lugar onde não tem recursos. É o Espírito Santo que o conduz para aquele lugar e com um propósito muito específico para que ele fosse tentado pelo diabo. Tem pessoas aqui que estão neste culto, nesta manhã, que estão passando pelo deserto em determinadas áreas da sua vida. Tem pessoas que estão aqui hoje, nesta manhã, que estão passando pelo deserto na área da sua vida financeira, sem recursos, não vendo muita saída, não vendo muitas possibilidades. Tem pessoas que estão aqui hoje, nesta manhã, que estão passando pelo deserto na área da saúde. Talvez estão doentes ou conhece alguém muito próximo a quem você ama que está passando por uma dificuldade nesta área. Pessoas aqui em nosso meio que estão passando pelo deserto na área familiar. A tua casa está dividida. Brigas, confusões, desacordos, falta paz dentro do lar, falta diálogo, falta conversa, falta unidade dentro da casa. Tem pessoas que estão aqui nesta manhã, estão passando pelo deserto na sua área emocional. As suas emoções estão destruídas. Você já não tem mais alegria de levantar pela manhã. Você já não tem mais prazer em fazer as coisas. A única coisa que você sente dentro de você é uma angústia, é uma dor, é uma solidão que aos olhos humanos não tem explicação, e você se sente sozinho, muitas vezes até cercado por pessoas, mas se sentindo sozinho, sem ninguém ao seu lado. Tem pessoas que estão aqui nesta manhã e estão passando pelo deserto na área do seu ministério. Você não tem entendido o que tem acontecido. E essa situação que você está passando e esse deserto que você está enfrentando tem gerado dentro de você, no teu coração, na tua mente, alguns questionamentos. E você tem se achegado diante de Deus e perguntado a Deus: Deus, por que isso? Deus, por que eu estou passando por essa situação? Deus, será que tem alguma coisa errada? Eu fiz algo errado? Pessoas que estão se perguntando: Deus, até quando isso vai durar, Senhor? Eu não aguento mais, ó Deus, essa escassez, eu não aguento mais, ó Deus, essa falta de alegria no meu coração. Deus, eu não aguento mais essa situação na minha vida. Talvez você tenha se perguntado assim: Deus, eu quero te servir, mas
mas parece que as coisas estão fechadas, trancadas, e você não está entendendo porque as coisas estão desse jeito. Você não consegue compreender por que as coisas estão acontecendo da forma que elas estão acontecendo, e isso tem gerado em você uma crise, aonde você tem se questionado, aonde você tem questionado a Deus, e você tem pensado em desistir, em largar a mão, em procurar outro lugar, em fazer outra coisa. Sabe qual é o problema? É que você não entendeu que o deserto é uma das escolas, ou um dos meios utilizados por Deus para trabalhar em nossas vidas. Você ainda não entendeu que, assim como o Espírito Santo de Deus conduz Jesus para o deserto com um propósito específico, ser tentado pelo diabo, em alguns momentos Deus também nos leva a situações como essas, porque o Espírito de Deus quer trabalhar em nossas vidas. E muitas vezes nós nos encontramos relutando, brigando, questionando, em vez de buscarmos entender em Deus aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, qual é o propósito de tudo isso. Porque, irmãos, é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Porque quando o Senhor tira o seu povo do Egito, e antes deles chegarem na terra prometida, a terra que manava leite, mel, a terra de prosperidade, eles tinham que passar pelo deserto. Alguns estudiosos dizem que esse percurso do deserto até a terra prometida seria um percurso de 21 dias, 30 dias de caminhada. Era algo fácil, era algo simples. Mas a questão é que o problema não estava no caminho, o problema não estava na geografia do Egito até a terra prometida. A questão é que o problema estava dentro do povo. O problema que eles tinham é que permitir que o Espírito de Deus trabalhasse na vida deles. E de repente um percurso de 20 dias, 30 dias, dura quanto tempo? 40 anos. E às vezes essa é a minha história e a tua história. Sabemos que Deus tem uma promessa para nós, mas nós estamos relutando no meio do deserto. Muitas vezes não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, não aceitamos o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Não deixamos Deus agir em nosso coração, porque nós queremos, mesmo no deserto, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e nós ficamos fugindo. Em vez de nós confiarmos em Deus, e em vez de nós aprendermos a dependermos do Senhor, não, nós ficamos fugindo de Deus. E daí, meu irmão, aquele tempo que era um tempo curto, onde Deus estaria trabalhando em nossas vidas, se estende por semanas, por meses, por anos. E o deserto agora se torna um lugar que era um lugar apenas de passagem para ser um lugar de morada, já virou normal na vida do crente. Então, o deserto, é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Porque é no deserto que o Senhor, Ele se revela a cada um de nós. Porque é no deserto que o Senhor revela a vontade dEle para as nossas vidas. Glória a Deus. Porque se nós pegarmos a história do povo no deserto, é ali que Deus começa a se revelar a eles.
abrindo o Mar Vermelho. Quando tinham sede, Deus tira da rocha água. Quando tinham fome, Deus manda o maná caindo do céu. A provisão é Deus se revelando, é Deus mostrando, é Deus operando. É no deserto que somos aperfeiçoados. São em horas difíceis, de aperto, que nós somos aperfeiçoados. Eu estava meditando nesta palavra e eu me lembrei de algo que aconteceu comigo há mais de 20 anos atrás. Muito novo, tinha ido fazer o CTM, Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, fiquei lá praticamente um ano, volto e não entendendo o agir de Deus, sem compreender aquilo que o Senhor queria da minha vida, algumas portas se fechando. E eu lembro que numa quarta-feira à tarde, talvez os mais antigos aqui de Curitiba vão saber, eu fui numa igreja na Assembleia de Deus, onde tinha a missionária Maria do Monte. Alguém já viu falar? Era quarta-feira de jejum. Só as mulheres, a grande maioria as mulheres do coque. Ah, meu irmão, essas mulheres. E eu estava lá, buscando em Deus uma direção, buscando em Deus uma palavra, buscando em Deus uma resposta. E esta mulher pega o microfone para pregar, ela lê o texto, que eu não me recordo agora o que era, simplesmente ela termina de ler, me enxerga no meio do povo, aponta o dedo e ela libera uma palavra que não era muito bem o que eu queria ouvir, mas ela falou bem assim: olha, Deus está te apertando assim como se aperta um parafuso. Puxa vida, eu queria ouvir outra coisa. Amém. Mas quando ela liberou aquela palavra, veio paz ao meu coração. Por quê? Porque eu entendi que tudo aquilo que eu estava passando era Deus tratando a minha vida, era Deus aperfeiçoando a minha vida, ainda sendo um menino, um garoto que estava começando ainda o ministério, mas o meu Deus já sabia onde ele ia me levar, então ele tinha que me preparar naquele momento. Porque quantas e quantas vezes eu estava indo pela manhã para a faculdade, e no meio do caminho, indo a pé, me dava crises de choro. Eu não conseguia explicar. Eu não conseguia entender. Certa vez, só para você ter uma ideia, o meu caminho era até Vicente Machado, eu tinha que passar, naquela época era Baixada, era o campo do Atlético. Por muitos anos eu achei que aquela opressão era da Baixada, mas não. Mas teve uma manhã que eu cheguei naquele ponto, naquele exato ponto, uma tristeza, um choro, e eu saio daquele lugar e vou até o Jardim Botânico a pé. Sento numa pedra e simplesmente choro diante de Deus sem entender o que estava acontecendo. Mas era o Espírito Santo de Deus trabalhando, moldando algo dentro de mim. E muitas vezes nós não entendemos a forma como Deus trabalha. E essa, meus irmãos, é a grande diferença entre a igreja que caminha em triunfo e a igreja que caminha no triunfalismo.
triunfalismo. Talvez você está pensando assim, como assim, pastor? Porque a igreja que caminha no triunfalismo é aquela igreja que acha assim, que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, que o que é passado simplesmente assim, não, você vai vencer, você vai prosperar, você vai crescer. Irmãos, nós sabemos que nós encontramos esse tipo de palavra nas Escrituras, mas para tudo isso tem um tempo, tem um propósito, tem um agir de Deus na nossa vida. Então a igreja que caminha no triunfalismo é a igreja que diz assim, não, está escrito, tudo posso naquele que me fortalece, então não interessa o que seja, eu posso todas as coisas, eu vou fazer, não interessa. Sem entender o contexto das coisas. A igreja que caminha no triunfalismo, para aqueles que estão há mais tempo aqui, já ouviram eu dizer ou falar a respeito dessa ilustração. De novo, os mais antigos vão entender. A igreja que caminha no triunfalismo é aquela igreja tabajara. Muitos anos atrás tinha lá um programa de TV onde um dos quadros era Organizações Tabajara. E o lema da organização Tabajara era: seus problemas acabaram. E muita gente acaba vindo para a igreja e ouvindo um evangelho que simplesmente diz assim: olha, seus problemas acabaram, você não vai mais ter problema, não, pode continuar, não tem problema. E diante de lutas e dificuldades, as pessoas entram em parafuso porque elas não conseguem entender. Elas não conseguem compreender o momento que elas estão passando, elas não conseguem compreender o agir de Deus, mas a igreja que caminha no triunfalismo, mas a igreja que caminha no triunfo é a igreja que Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, ele vai discorrer para a igreja de Filipos, dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você vê alguém dizendo assim: não, eu vou fazer porque tudo posso, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, meu irmão, eu sei viver na escassez como sei viver na fartura. Eu sei viver quando tudo está bem, quando tudo está mal. Porque a minha fé não está firmada nestas coisas, a minha fé está firmada em Deus. E aí ele diz assim: porque eu aprendi o segredo de viver contente.
Irmãos, contentamento é um estado do espírito. Estar contente ou ser contente não está ligado àquilo que você tem ou você não tem. Ser contente e estar contente tem a ver com aquilo que Deus é para você. Então quando ele diz assim, olha, eu aprendi o segredo de viver contente, não me interessa se as coisas estão bem ou se não estão bem. Eu posso viver, eu posso passar, eu posso caminhar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são os questionamentos do teu coração, eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, mas eu vim aqui dizer para você nesta manhã, por favor, vamos parar de questionar a Deus, porque assim como ele tinha um propósito quando ele levou Jesus para o deserto, ele também tem um propósito com a minha vida e a tua vida. E talvez esse é o motivo que você está passando pelo tempo de deserto. Tem uma frase que diz assim: deserto é lugar de recomeço, deserto é lugar de transformação, deserto é lugar de revolução espiritual. Deus não leva uma pessoa para o deserto a não ser que deseje fazer dele ou dela um grande profeta. Se você está passando por esse tempo e a tua vida e a tua fé e a tua esperança ainda em Deus, confia, o Senhor está preparando você para algo novo, para algo grande, para algo que Ele tem para realizar através de você. Primeiro conselho: pare de fugir, pare de querer escapar do deserto. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, deixa o Espírito Santo te orientar naquilo que deve ser feito. Glória a Deus. Eu fiz tudo esse, como diz, esse arrodeio para poder entrar na mensagem agora. Porque o grande problema do deserto não é o deserto. Como assim, pastor? Não é o deserto. O problema do tempo de deserto é que ele nunca vem sozinho, com ele sempre vem o tentador. Sempre no período de deserto, o tentador surge e aparece para buzinar no meu ouvido e no teu ouvido. E no deserto serei tentado a colocar as minhas necessidades pessoais acima do propósito de Deus. Mateus capítulo 4, verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás aparece agora diante do Senhor Jesus com um propósito muito claro: tirar ele do propósito, tirar ele da missão, daquilo que Deus estava trabalhando na vida dele. E irmãos, é assim que o inimigo aparece na minha vida e na tua vida. Ele quer nos tirar do propósito, ele quer nos tirar da vontade de Deus. E pasmem, muitas vezes ele não aparece como diabo, porque se aparecesse assim, todos nós já, opa, peraí, diabo, sai em nome de Jesus. Não, ele vem por meio de situações, pessoas
que vão nos envolvendo, que vão nos enrolando, e quando nós percebemos, pum, saímos do propósito. Agora, verso 4 diz que Jesus chega para ele e responde assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus vira para Satanás e diz assim: olha, diabo, eu quero dizer para você algo, olha, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O Senhor Jesus cita para o diabo, Deuteronômio capítulo 4, capítulo 8, versículo 2 e 3. Jesus libera ou cita para Satanás a palavra. Porque o nosso poder e a nossa autoridade está naquilo que Deus fala para nós através da sua palavra. E por isso, já desde o final do ano passado, início desse ano, nós como igreja, nós temos desafiado a você a fazer a leitura da palavra, a conhecer a palavra, porque você só vai conseguir vencer o inimigo se você estiver alicerçado na palavra. E aí a gente não entende, porque às vezes nós estamos levando lambada de tudo quanto é lado do diabo e não estamos entendendo o que está acontecendo. Esse ano, o desafio para nós, um dos desafios é o seguinte: ler a Bíblia o ano todo. Você tem que ler o que? 3 capítulos por dia. Mas à medida que você conhece a palavra, você se fortalece nas promessas de Deus. Então, quando Jesus responde para o diabo, ele responde na palavra, porque Jesus tinha certeza do seu propósito. Você quer conhecer alguém que saiu do seu propósito para satisfazer a sua vontade pessoal? Gênesis capítulo 25, verso 27 ao 34, vai falar a respeito da história de um homem chamado Esaú, que tinha um irmão chamado Jacó. Quem conhece essa história? Eram gêmeos, porém Esaú nasceu antes, então ele era o mais velho, e por ser o mais velho, Esaú tinha sobre ele uma bênção chamada bênção da primogenitura. E o capítulo 25, verso 31 e 32 diz assim: respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? O que está acontecendo aqui? Esaú tinha saído para caçar, ficou muito tempo fora. Quando ele retorna, ele vê o seu irmão fazendo um guisado delicioso, cheiroso, e ele com muita fome chega para o seu irmão Jacó e diz assim: olha, me dá um pouco de guisado. Jacó, esperto, astuto, chega para ele e diz assim: não, beleza, eu te dou o guisado, mas você me vende o teu direito de primogenitura, vamos fazer uma troca. Você me dá a bênção que está sobre você e eu te dou o prato de lentilha. E Esaú chega para ele assim: olha, eu estou quase morrendo, o que me adianta eu ter esse direito? Eu estou morrendo. Desculpa dizer isso, mas que resposta sem vergonha. Você acha que ele ia morrer? Claro que não. Mas para Esaú o mais importante era satisfazer a vontade pessoal. Então simplesmente ele abre mão do seu direito. E o que é esse direito? O filho mais velho, ele tinha certos privilégios. Primeiro, ele tinha a porção dobrada dos haveres paternos depois que este morresse. Então quando Isaac morresse, Esaú teria a porção dobrada das bênçãos daquilo que o pai tinha. Por ele ser o primogênito, ele tinha o direito de exercer o sacerdócio sobre a família.
E o último direito que ele tinha como primogênito era ficar na linha genealógica do Salvador. Então, quando ele abre mão do seu direito de ter a bênção de primogenitura, ele está abrindo mão de tudo isso, simplesmente trocando aquilo que ele tinha de bênção, de promessa de Deus para a sua vida, por causa de um prato de guisado. E muitas vezes nós estamos trocando aquilo que Deus tem para nós por pratos de guisado. Porque nós queremos satisfazer a nossa vontade, porque as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa maneira. Ah, para que tudo isso? Não, eu quero do meu jeito mesmo. E nós impedimos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Perdemos o foco, deixamos o propósito, largamos a igreja, deixamos a comunhão com os irmãos, deixamos a comunhão principal com Deus. Por quê? Porque as coisas têm que ser do meu jeito. No deserto você precisa permanecer firme, focado naquilo que Deus tem para você. O diabo falou: olha, pega essas pedras, transforma em pães, e Jesus tinha poder para isso, mas Jesus sabia qual era o propósito. Jesus sabia aquilo que Deus tinha para ele. E por isso ele responde: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Eu preciso correr aqui por causa do horário. A segunda coisa que nós vamos passar no deserto é que no deserto você é tentado a pensar que Deus tem que me atender quando eu quiser e como eu quiser. Verso 5: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Olha, se você é realmente filho de Deus, se lança daqui para baixo. Quero ver se você é o filho de Deus. Mas ele parou aqui? Não. Pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Agora o diabo muda a estratégia. Agora Satanás cita para o próprio Senhor Jesus, que é a palavra, o verbo encarnado, o texto de Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo cita para Jesus a palavra: não faça, pode fazer, porque se você se lançar, está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos, e eles vão te segurar, e eles vão te amparar, está escrito na palavra. Jesus, pode pular. Infelizmente nas igrejas tem pessoas que estão sofrendo dessa síndrome, de que Deus tem que lhe atender, porque está escrito na palavra. Quantas e quantas vezes, sem querer ser antiético, mas se ouve falar dos púlpitos: olha, se você é dizimista, se você é ofertante, e se as coisas não estão acontecendo, alguma coisa está errada. E se você não é, então seja, porque se as coisas não acontecerem, eu rasgo a Bíblia, porque Deus disse. Como se nós precisássemos lembrar a Deus daquilo que Ele disse. E hoje nas igrejas ou fora delas, milhares de pessoas decepcionadas com Deus, porque ofertaram, sacrificaram, fizeram de tudo e as coisas não aconteceram do jeito que elas esperavam. Eu não estou dizendo que Deus não pode te prosperar por meio da oferta, do dízimo, não é isso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: que Deus tem o jeito dele trabalhar, que Deus tem o jeito dele operar, e que nós precisamos confiar no Senhor, independente da circunstância que nós estamos vivendo. E o deserto me leva a viver essa experiência com Deus.
Glória a Deus. É no deserto que eu aprendo a confiar. Deus, eu tenho procurado ser fiel. Deus, eu tenho procurado andar na tua palavra. Deus, eu não estou entendendo, mas Deus, eu continuarei confiando no Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. No deserto nós seremos tentados a achar que Deus tem que fazer do nosso jeito, na nossa hora, da nossa maneira. E aí a gente começa a entrar em crise, conflito espiritual, questionamento. Não consegue entender por que as coisas estão acontecendo desse jeito. Mas o verso 7 diz assim: Jesus lhe respondeu: também está escrito, Satanás, não coloque à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus está dizendo assim: olha, quem somos nós, seres humanos, para colocarmos Deus na parede, para dizermos para Deus: não, o Senhor tem que fazer, não, Deus, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, porque está aqui, está escrito aqui, tudo posso naquele que me fortalece, então eu vou fazer, vem atrás de mim, como se Deus fosse o gênio da lâmpada que você esfrega, e você faz 3 pedidos para Ele e Ele concede. Na hora do deserto nós seremos tentados a estabelecer o nosso reino ao invés do reino de Deus. Verso 8: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus diz assim: olha, diabo, você está muito enganado. O único que deve ser adorado, assim como nós cantamos, eu gostaria que a banda já viesse aqui para frente. O único que deve ser adorado é o Senhor Deus. Glória a Jesus. Ele é o único. Aleluia. Mas muitas vezes nós estamos vivendo o Evangelho da maneira errada. Nós estamos querendo, porque o único que promete coisas aqui não é Deus, não é Jesus, é o diabo. Eu te darei tudo se me prostrares e me adorares. O Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de uma vida nova com Deus. Aleluia. O Evangelho faz com que os nossos valores eles sejam transformados. O Evangelho do Senhor Jesus, ele muda a nossa vida. O Evangelho do Senhor Jesus, ele muda a nossa perspectiva. Quando o Evangelho puro entra em nosso coração, ele muda a nossa maneira de pensar. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé.